Olá pessoal, meu nome é Pedro e para o exercício da semana 7 da disciplina de Biologia de Briófitas, eu escolhi o gênero Mytesgeria como o grupo que eu gostaria de aprofundar e mostrar um pouquinho mais para todo mundo. Então, só para contextualizar, esse grupo está dentro do filo Marcantiophyta, né? E dentro também da classe Jungermaniopsida, que tem duas subclasses, né? E a de interesse aqui vai ser a Mytesgeridae, onde a gente encontra algumas famílias, dentre elas a Mytesgeriaceae, que, por sinal, é uma família monotípica, ou seja, só tem um gênero representante dentro dela. Então, o gênero Mytesgeria, ele foi descrito por Hadji em 1818, praticamente um pouco mais de 200 anos já, é um gênero antigo, e aproximadamente 240 espécies são listadas no Index Hepaticarium de 1985. 48 espécies são reportadas por neotrópicos, onde encontramos a maior diversidade morfológica do gênero. Porém, esse número é um pouco duvidoso. A gente tem, por exemplo, o trabalho de Sou de 2002, que reporta algo complicado taxonomicamente falando, né? Aqui foi feito um trabalho, né, sobre as espécies de Mytesgeria da Australásia e grupos de ilhas do Oceano Pacífico, e dos 58 nomes de espécies que foram reportados para essa região, eles só reconheceram 18. E outros 18 sinônimos são propostos nesse mesmo trabalho, o que é um número muito grande se eu for pensar em estabilidade taxonômica, né? Algo de errado está acontecendo aí. E no mesmo trabalho a gente tem um trecho que é interessante, que mostra como às vezes o bom senso é importante, né? Então é dito que de 6 espécies conhecidas até o momento, no caso o momento é 2002, né? Pode ter mudado para frente agora, praticamente 20 anos também, né? Mas até o momento do artigo, 6 espécies conhecidas para a Europa, 7 para a América do Norte, né? Enquanto na Nova Zelândia a gente tinha reportado 17 espécies por coarrara. 17 espécies para um único país, uma única ilha, né, aquela região, enquanto para continentes inteiros, como a Europa, a gente tem só 7. Isso indica alguma coisa estranha por aí. Mas falando mesmo da morfologia, que é o que importa aqui no momento, a gente tem aqui o aspecto geral das plantas, né? Eu trouxe 3 espécies, provavelmente 3, né? Então a gente tem Mytesgeria furcata, registrada para a Europa, também na Europa Mytesgeria consanguínea. Aqui a gente embaixo, na direita embaixo, a gente tem o aspecto da população, só para não ficar muito no zoom e não ter uma noção de como se aparenta. E aqui à esquerda embaixo é uma foto que eu registrei de Carmópolis de Minas aqui, e eu não identifiquei a espécie, mas identifiquei o gênero como Mytesgeria. E uma coisa básica morfologicamente falando é o padrão de ramificação dicotômica. A gente vê aqui em cima, é fácil de encontrar nessas plantinhas esse padrão, marcado pelas setas aí. Outra coisa bem clássica do gênero, né, gênero e família, é a nervura central pluristratificada, enquanto as asas são unistratificadas. Nessa imagem de cima é fácil de ver isso, a gente vê que o aglomeradozinho no centro, enquanto as asas são bem fininhas. Aqui no zoom a gente tem um contraste de fase, então torna mais nítido um pouquinho. A gente consegue ver 5 camadas de célula, enquanto a lateral, as asas laterais, apenas uma. Embaixo aqui a gente consegue ver que, apesar de não ter o corte, esse aspecto é perceptível. A gente vê as asas bem transparentes, com uma camada, enquanto um aglomerado de células na nervura central. E também, de novo, o padrão de ramificação desse grupo. Os rizoides em Mytesgeria, eles têm origem na nervura central ventralmente e nas asas. Pode ser bem na marginal, às vezes podem ocupar um pouco mais essa região, ou ser distribuídos um pouco mais uniformes. E tudo isso é caracteres taxonômicos. Então, mais denso, menos denso, distribuição, forma dos rizoides. E pelos, eu não consegui imagens boas dos pelos, mas são outras estruturas também muito presentes. Nesse caso não tem, não dá pra ver, mas também é possível encontrar pelos. Eu encontrei mais imagens de desenho, ficou um pouco difícil de exemplificar. Os ramos sexuais, a gente tem plantas dioicas e monóicas, então
Às vezes a gente vai encontrar femininas masculinas, às vezes não. Mas para entender a morfologia, a gente tem um formato mais periforme para os ramos sexuais femininos, enquanto um aspecto mais globular para os ramos sexuais masculinos no geral. Então aqui a gente vai ter o orquigônio aqui, né? Então aqui a gente tem um exemplozinho bem nessa quina de um esporófito já desenvolvido. Esse desenho foi retirado de um artigo que estava fazendo uma revisão e incluía a espécie Mytesgeria myriapoda. O esporófito. Então, como o esporófito clássico de uma hepática, né, a gente tem a cápsula, partida em 4 aqui, a seta e o invólucro. Né? No caso, acho que seria espanhol, seria a calíptra, né? Então a gente tem aqui, mais aqui com isso a formação, as partes, né, do esporófito. E em zoom eu trouxe aqui para a gente notar como que pela transparência do tecido da planta a gente consegue perceber a cápsula já bem formada dentro, antes mesmo do esticamento da seta, que é uma característica para Marchantiophyta, né? Então a gente tem a seta, o esporófito praticamente desenvolvido e o alongamento da seta se dá após o desenvolvimento da cápsula. Essa imagem é só para mostrar, evidenciar como é a orientação desses ramos sexuais e do esporófito, né? Eles surgem da nervura central, ventralmente, nem sempre fica muito claro nas lâminas, então é ventralmente. E aqui mais uma imagem, né? Essa aqui ainda de myriapoda, mostrando em desenho esquemático a gente consegue ver outras características, né? Por exemplo, a presença dos pelos, dos rizoides aqui laterais, ventrais, a gente tem aqui várias projeções também, espinhozinhos na própria calípta. As gêmeas, assim como outras hepáticas, a gente tem a reprodução sexuada e assexuada. Assexuada por meio de gemas, né, o brotamento. E aqui em Forcata a gente tem uma imagem bem clara aqui. Na primeira camada de célula a gente já tem a formação dessas gemas marginais. O mesmo acontece aqui em consanguínea, várias geminhas para todo lado. E myriapoda aqui para ilustrar como essas gemas podem ter tanto uma origem marginal quanto uma origem ventral central da nervura central, né? Então a gente tem essas duas opções e é inclusive caractere taxonômico também. A gente tem chaves que, como passo, tem presença de gemas marginais ou não. E só para mostrar que nem tudo é tão simples assim, a gente tem dois exemplos. Mytesgeria saccata, aqui à direita, e Mytesgeria rose, que mostram como algumas plantas podem sair desse padrão mais clássico, apesar de manter as características básicas. Por exemplo, aqui o corte da nervura central, a gente consegue ver tudo estratificado, dá para mostrar, ver aqui bem o inicinho de como seria as asas, né? Porém, a gente tem projeções, estruturas globulosas desenvolvidas a partir das asas do talo. Então, dá um aspecto bem diferente. Já essas espécies, na verdade, anteriormente considerada apenas Mytesgeria saccata, elas fizeram parte de um gênero próprio, Austra Mytesgeria, mas hoje foi retomada, né? Não foi aceito. Foi proposto justamente por Kuwahara, então acho que tem alguma questão aí com a vontade dele de multiplicar as espécies, né? Mas recentemente foi separada essas duas espécies, né? Que é esse artigo separa as duas espécies, né? Que a Mytesgeria saccata tinha uma distribuição ampla, né? Do Austrália e Ásia no geral, junto com a América do Sul e Central, e foi registrado que as espécies os espécimes da América Central e América do Sul tinham uma característica diferente, que foi o que resultou nessa separação das duas espécies. Essas são as referências. No geral é um gênero, mas é um gênero confuso por causa do grande número de espécies escritas, números de sinônimos. É necessária uma revisão bem minuciosa para que a gente consiga saber de fato qual a diversidade desse grupo, mas ainda assim é um grupo muito interessante de se estudar. E é isso, obrigado. Eu espero no próximo vídeo dar mais detalhes sobre a reprodução.